Senador Magno. Se não aparecer, outro, né, senhor presidente? Esse último já foi anunciado umas 3 vezes, né? Senhor presidente, senhores senadores, senhor senador Eduardo Girão, senhor presidente, o que me traz a essa tribuna, e eu quero treinar a minha mente para ser sucinto. A taquigrafia sofreu muito aqui, e os secretários, na época do senador Mão Santa, e Mão Santa ficava dirigindo a sessão sozinho, ele mesmo fazia o discurso sentado aí, ele aparteava ele mesmo. E a sessão acabava às 22, 23 horas, 23, como diz ele, né, Mão Santa. Mais uma figura, né, se estiver vendo a TV Senado, que eu quero mandar um abraço, né? Mas aqui não tinha sossego com Mão Santa, não. Tinha sessão segunda, sexta, qualquer dia tinha. Ele botava 3 no plenário, 3 ele já abriu e aí ele ia até meia-noite, né? Mas é o grande prefeito da Parnaíba e é um João Batista dessa cruzada conservadora, senador Alan Henrique, no Brasil. Que quando todos nós achávamos que era verdade, e eu principalmente falo sobre mim, não tinha conhecimento do Foro de São Paulo, e que o discurso escrito por Duda Mendonça, com a sua capacidade de marqueteiro, de que gostaria de ganhar e chegar à presidência por conta de acabar com a miséria e a corrupção. Quem não quer acabar com a corrupção? Todos queremos. Quem não quer acabar com a miséria? Porque não tem demérito em pobreza. A minha mãe era uma faxineira, minha mãe ganhava meio salário mínimo com a carteira assinada na prefeitura de Itapetinga. E sábado vendia calções que ela mesma costurava naquela época e ia colocar no chão na feira, em Bicaraí, em Firmino Alves. Eu estou falando dos municípios ali no entorno de Itapetinga, na Bahia, onde eu nasci. Eu nasci em Macarani e fui criado em Itapetinga. E minha mãe era pobre, meu pai era pobre, mas nós não passávamos fome, porque não há demérito em pobreza. Demérito é miséria. Nós não fomos criados para a miséria, não nascemos para a miséria. Mas pobreza não. Jesus disse, os pobres sempre tereis convosco. Sempre. E quem faz a eles, a mim mesmo me faz. Nós nunca passamos fome. Nós tínhamos era uma cama de casal, que dormíamos 6 filhos, assim. E a gente ia para a igreja domingo, e todo domingo tinha tubaína na mesa, e tinha um frango assado. Nós nunca passamos fome. Quando Davi disse, já fui menino, moço, estou velho, e nunca vi um justo padecer necessidade. Davi estava falando do pobre, não era do miserável, porque a miséria é demérito, pobreza, não. Mas aquele discurso, não sei se Vossa Excelência se lembra porque já tinha mandato na época, eu era senador aqui com Vital do Rego, seu irmão, meu amigo, que hoje está lá no TCU, grande amigo. O discurso era acabar com a miséria e a corrupção. E nós acreditamos, mas era um tapume, não era verdade. O que tinha por trás era o Foro de São Paulo. Mas não é nessa questão que eu quero versar. Hoje é o Dia Internacional das pessoas com síndrome de Down. Eu trouxe o Guigui e estava conversando com Vossa Excelência aí sobre o Guigui na mesa. Após ouvir o discurso do senador Cid, que tem uma filhinha com síndrome de Down, emocionante a maneira como ele descreveu. E eu dizia a Vossa Excelência que o ex-senador e hoje deputado federal Lidberto Farias tem também uma filhinha com síndrome de Down. E a parte que fiz ao senador Cid, eu me referi à frase, meu corpo, minhas regras. Tudo bem, a unha é sua, você corta. O cabelo é seu, você pode cortar. Mas o que está dentro de você é uma vida, não é algo que pertença, que nasceu em você.
e a oportunidade de discutir o valor inestimável da vida. No Dia da Mulher, eu disse aqui, hoje é o dia do útero. Alguém me perguntou, senador Alan Henrique, eu sou conservador, mas quando a pessoa fala, tudo bem, eu sou ideológico, você é conservador, se explica. Ele falou assim, eu tenho dificuldade de explicar porque é que eu sou conservador. Eu disse, tem um ponto de partida. Qual é? O útero. Comece pelo útero e você vai saber se explicar. Porque a partir do útero a vida, a partir da vida tudo. Fora do útero nada. Senhor presidente, esse é o mês da mulher, Dia Internacional das Pessoas Portadoras de Síndrome de Down. Não, pessoas com Down. Uma cadeirante me disse aqui no Dia Internacional da Mulher que não são portadores de deficiência, porque quem é portador pode tirar e colocar a hora que quiser, não é? E realmente eu aprendi e tirei essa palavra da frase. Então não são portadores de Down, porque quem é portador tira e põe a hora que quiser. São pessoas que nasceram com a síndrome de Down. Senhor presidente, nós estamos vivendo um momento horrível no Rio Grande do Norte, ali bem perto da Paraíba, que esse vírus não ande para o lado do seu estado, que se resolva ali e que não contamine o resto. A rebelião, as ordens dadas, vídeos gravados pelas facções criminosas, porque nós temos uma geração que foi glamourizada, uma geração que cresceu conhecendo o crime como coisa boa, por conta daqueles que passaram a vida lutando contra a redução da maioridade penal. O indivíduo sabe no Brasil que ele pode cometer qualquer tipo de crime, mas se ele tiver 17 anos, 11 meses e alguns dias para fazer 18, os direitos humanos se apresentará em favor dele e em desfavor dos humanos que têm direito. Eles foram glamourizados com o roubo. Hoje essa semana eu vi o ex-presidente do Corinthians, do PT, dizendo que o ladrão tem direito de roubar um relógio de uma pessoa. Tem direito. Sabe Deus a que custo essa pessoa adquirir um relógio? Quantas prestações pagou? E eu não estou falando de exceção, não. Eu estou falando de regra. Porque a regra é que as pessoas têm uma vida onde tudo que elas adquirem no Brasil, maioria absoluta, é a prestação. Então não estou falando de exceção, estou falando de regra. Exceção é um comunista andar com bolsa da Louis Vuitton. Isso é exceção. Exceção é um comunista ter um iPhone. Aí isso não pode ser regra, não cabe. O que está acontecendo no Rio Grande do Norte? E aí, eu vi nas redes sociais, porque não vejo televisão, não ligo televisão, não vejo telejornal, não vejo nada, zero, absolutamente zero. E vai meu conselho aqui, as pessoas não vejam televisão. Porque já tem tanta porcaria, sabe? Para que procurar mais, para colocar dentro da cabeça, dentro da alma? Para quê? Se nós não temos condição de limpar nem o que já existe, para que colocar mais? Mas eu vi que o ministro da Justiça fez uma queixa-crime contra 8 parlamentares. A queixa-crime é porque ele entrou na favela, sem segurança, e simplesmente disse que foi se encontrar com lideranças de ONGs. Agora, senhor presidente, quando Jair Bolsonaro, quando a Marielle foi morta, inventou-se uma história de que um miliciano esteve dentro do condomínio e da porta ligou para dentro da casa de Jair Bolsonaro. Uma narrativa absolutamente mentirosa e criminosa, mas era a palavra miliciano que eles queriam colar em Jair Bolsonaro. Mas hoje a palavra miliciano, senador Alan Henrique, já está amenizada, já não é tão forte assim. É como o orçamento secreto. Isso é um absurdo.
Olha o que o Brasil está vivendo com esse genocida. Mas agora não, agora já é emenda de relator. Aí a minha pergunta é: qual o crime que um parlamentar comete em estando investido do seu manto de uma eleição que lhe foi otorgada pelo povo e ele tem, segundo o artigo 53 da Constituição, a imunidade de fala, de dizer que está errado o que o ministro fez? Porque veja, Vossa Excelência se lembra de Pedrinhas, da rebelião de Pedrinhas, no Maranhão? Grande rebelião quando as cabeças eram cortadas e jogadas pelo muro. Michel Temer, que é do seu partido, o MDB, era o presidente da República. Vossa Excelência permanece no MDB? Firme ali. Você e Vidalzinho. Não, Vidalzinho não pode mais não, porque ele agora é conselheiro. Michel Temer. Lhe digo com pureza da minha alma, senhor presidente. O senhor que é do MDB. Se não tivesse ocorrido o que ocorreu no entorno de Michel, em 2 anos, ele teria sido o maior presidente da história desse país. Ele fez 2 reformas, senador Girão. 2. A reforma da Previdência. E fez a reforma trabalhista. E colocou 2 coisas importantes, e uma é de Rogério Marinho. A litigância de má-fé. O empresário voltou a acreditar e dar emprego. Por que não dava mais emprego? O Tribunal do Trabalho vivia lotado. O sujeito trabalhava 6 meses numa empresa familiar, entrava contra essa família, uma empresinha de ônibus, supermercado, sei lá, de 40 anos, que o avô criou. No final, o cara tomava a metade de uma empresa que ele trabalhou 6 meses. Quem é que tinha coragem de dar emprego? A litigância de má-fé fez com que voltasse o emprego, que caísse os processos e os canalhas que induziam essas pessoas a entrar no Ministério do Trabalho contra quem lhe deu o emprego na hora que precisou, perderam força. Foi no governo de Michel. Acabou com a cobrança obrigatória sindical, tirou o sangue do monstro que alimentava os grandes movimentos, segundo eles, democráticos de rua. Em 2016, esses monstros vieram, alimentados com o dinheiro da contribuição sindical, quebravam tudo, botavam fogo em tudo. Em 2016, eles quebraram a nossa, aqui, nossa Avenida dos Ministérios, Esplanada dos Ministérios. Botaram fogo em todos os ministérios. Todos. Quebraram tudo. Quebra. Não foi ato antidemocrático. Em 2016, o MST entrou dentro do Supremo. Quebra. Não foi ato antidemocrático. Ato antidemocrático é agora. O que eles fizeram em 2016 é democrático. Fogo na estátua de Borba Gato. Não é ato antidemocrático, é democrático, eles podem fazer. O terrorismo no campo que o MST está fazendo nesse momento. E eles, para desviar, criaram uma cortina de fumaça. A joia de Michele Bolsonaro. Eu vim saber depois, senhor presidente, Alan Rick, senador Girão, que Michele nem estava naquela viagem. Que ficou sabendo pela imprensa. E eu vi uma pessoa lúcida de esquerda dizendo o seguinte, de esquerda, hein? Assim que odeia Jair Bolsonaro. Dizendo, se ela tivesse na viagem, tivesse recebido aquele presente, podia ter botado no pescoço, chegaria aqui tranquilo. O anel no dedo. Se eu for ler aqui, são 11 caminhões, 3 contêineres de coisas dadas ao Brasil, presentes ao Brasil, à federação. Não estou inventando. Eu posso tirar aqui no meu telefone e botar o Lula falando aqui, ó, que ele foi o presidente da história que mais levou para casa coisas ganhadas. Agora o colar de Michele Bolsonaro é a destruição do Brasil. Quer dizer, nem é dela,
porque ela nem estava lá, ela não participou da viagem, Senhor presidente, eu quero dizer o seguinte, o que é que aconteceu? Eu quero chamar a atenção para o fato de que não tem nada de mais que um deputado use a tribuna e fale. É claro que ele precisa falar. Chamo a atenção, senhor presidente, para o fato de que, quando em Pedrinhas, o presidente Michel Temer mandou para lá, além da Força Nacional, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para socorrer hoje o então ministro da Justiça, que era governador no advento de Pedrinhas, quando degolava, se jogava a cabeça pelo lado de fora. Numa hora como essa, nós precisamos entender, e o ministro precisa entender, que no exercício do seu mandato, não sou advogado de nenhum dos parlamentares que ele entrou contra a queixa-crime. Aliás, tem queixa-crime contra mim no Supremo. Mas eu quero chamar a atenção do ministro Flávio Dino. Enquanto governador do estado que tem o IDH mais baixo do país, ele precisou. E Michel, esse chamado de golpista do seu partido, ainda hoje, destratado ainda hoje, foi Michel que foi socorrer o Flávio Dino, mandando o seu ministro Alexandre de Moraes para lá, para o Maranhão, para poder dar fim naquela rebelião sem fim, onde as facções se matavam lá dentro. Agora eu pergunto ao senhor, se esse advento ocorre com Bolsonaro, ou alguém ligado a ele, a minha conta é a seguinte: se você vai ao complexo falar com ONGs, é mais barato você trazer os presidentes das ONGs, pagar a passagem pelo governo, colocar num hotel em Brasília e se reunir com eles no gabinete e discutir políticas públicas, é muito mais barato do que usar o avião da FAB, o combustível caro, descer, assessores e depois entrar na favela tranquilamente. Naquela favela onde entrou tranquilamente, aquele chão já foi manchado por sangue de policiais. Hoje tem órfãos, viúvas, de policiais que morreram ali, de cidadãos que morreram ali e outros desavisados pelo uso de droga, pelo abuso de droga, excessivamente já dependentes, ou briga do tráfico, eles mesmos se matando. São ruas que já foram lavadas pelo sangue de inocentes e não inocentes, mas de pessoas que glamorizam a contravenção. Por isso, senhor presidente, eu não sou advogado de ninguém, não advoga a causa de ninguém, mas eu acho que o parlamentar no exercício do seu mandato, ele pode fazer isso, ele pode falar, ele pode verbalizar, Quando as pessoas falam, a sorte sempre foi Deus, encontramos um interlocutor com o governo. Polícia rodoviária, o ministro tirou o poder da polícia rodoviária. Essa polícia que Vossa Excelência requer para o seu estado, eu falei nela desde a CPI do narcotráfico. O coronel da aeronáutica, que era o comandante do espaço aéreo da Amazônia, foi preso por mim na CPI do narcotráfico. Era traficante. O cara responsável pelo espaço aéreo da Amazônia era traficante. E o Rio, Amazonas, a Amazônia, é necessário o combate, não dá para glamorizar bandido. Aí você pega um ministro da Justiça ideológico, acabou a farra do boi, com o quê? Vamos desarmar o cidadão de bem. Ora, então com essa capacidade de lidar, ele podia entrar no presídio de Rio Grande do Norte e ter uma conversa com a rapaziada, porque ele não precisa de segurança. No governo Bolsonaro, faz-se justiça. Caiu o índice de crime, porque o cidadão tem direito de se proteger, proteger a sua propriedade, proteger a sua família. A arma não mata, quem mata é o homem.
Isso é um discurso de hipócritas. Quando a gente vê um governador, e hoje, com todo respeito, é o ministro da Casa Civil, ele disse: o tráfico tem muita capilaridade, o tráfico dá muito emprego, ainda dá uma moto para os meninos. Imagine o senhor, um ministro de Bolsonaro falando isso. Ou eu, ou Vossa Excelência, nós estávamos mortos. Mas se um cidadão de bem, senador Aziz, no armazém dele, na loja que vende calçado dele, no supermercado der um emprego, pronto, ele é criminoso porque é trabalho escravo. Porque esse menino, essa criança de 16 anos que já pode casar, entrar na faculdade, pode dirigir, não é? De 14 anos que queima jornalista dentro do pneu, com fogo, incendiando um jornalista. Não, calma, é uma criança, ele é vítima da sociedade. E Vossa Excelência falou certo, não se trata de coisa ideológica a proteção do cidadão. Desarmar o cidadão, Dino, pelo amor de Deus. Então, quem não vier, como é que é? Ele quer que a gente faça recadastramento da sua arma, é bandido. Como é que é, meu irmão? Eu não vou arrecadaçar a minha. Arma não mata, queima. Eu quero ver um deles entrar em algum lugar sem guarda de segurança. Hipócritas! E nós temos uma geração perdida, senador Aziz, abilolada de drogados, de nóia, jogados na sociedade, de alguns até que estão dentro da universidade, mas nunca saem da universidade, tem 8, 10 anos, porque só faz curso de filosofia, cursos que eles não vão acabar nunca na vida, e estão ali dentro, aprendendo ideologia, sendo doutrinados, sabe, para cometer atos, porque eles sabem que hoje tem quem os defenda, de que isso não é ato antidemocrático. Ato antidemocrático é cantar o hino nacional. Pelo amor de Deus, eu quero encerrar dizendo o seguinte: nós precisamos da CPMI do dia 8, queremos saber quem são os terroristas. Está aí cheio, invadindo terra. O Brasil é um país que alimenta o mundo. Os nossos homens do agronegócio sendo aviltados com terras invadidas. Terrorismo. E precisamos da CPMI do dia 8. Por quê? Porque nós precisamos, senador Aziz, encontrar pelo menos uns 4 que tenham o nível de César e Batiste. Esse sim é terrorista. Queimou criança viva. Mas não, ele foi defendido e saiu livre como um homem decente, santo, protetor de famílias e de crianças. Fez uma delação agora na Itália, foi deportado, mas aqui ele foi inocentado e ele confessou todos os crimes. Quem é que vai mostrar quem é o terrorista? Vamos saber quem é infiltrado, quem não é. Não vem com essa história de que são baderneiros, e eles fizeram, entraram aqui dentro dessa santa casa, dentro do Santo Supremo, eu estou encerrando, senhor presidente, é porque eu me empolguei agora, deixa eu encerrar, dentro do Santo Supremo, dessa santa casa e do Palácio do Planalto. 100 anos, e o homem na campanha disse que não teria sigilo de um dia em nada. Mas não sei como é que o povo come esses H tão fácil, mas tudo bem. Já tem 100 anos, porque não pode ver. Nós temos imagem. O Brasil todo tem. Gente, ninguém é tolo. Se tem bandido nisso, senador Aziz, tem que pagar. Vai ter que pagar. Está preso. Incitou ato antidemocrático hoje. O que é que eu estou ouvindo? As motociatas, as passeatas, gente que subia em trio, com multidão. Por que não pode? Pode subir no trio da CUT, fazer greve, inviabilizar o governo. Quantas greves o senhor sofreu quando governador? Quantas greves? Muito mais de uma. Eles estavam em cima do trio, fazendo greve, metendo bronca, e muita gente trabalhando. Senador, por gentileza, senador, porque nós temos... Nós já eu estou aqui, eu nunca apertei tanto o meu indicador. Vossa Excelência, porque nós ainda temos... O senador Aziz me apartear de novo. Eu teria o maior prazer de poder aqui continuar, mas nós ainda temos o último orador e temos que concluir a sessão. Me desculpe.
eu extrapolei porque eu vi ali 000, eu estava achando que estava começando. Mas eu agradeço, senhor presidente, a oportunidade que me deu. Eu sei que a gente vai discutir mais esse assunto. Claro. Aqui, o senador Aziz falou de todos os governantes e quem criou a SENAD, Secretaria Nacional Antidroga, foi Fernando Henrique. Encerro dizendo que ele fez um discurso na ONU, mostrando essa criação dele, maravilhosa, para discutir políticas públicas, cuidar das casas de acolhimento, como o senador Alain disse, mas ele foi embora. Ele não foi governar 10 anos, como ele disse na ONU, que em 10 anos ele erradicaria a droga no Brasil. Ninguém vai erradicar. Nós precisamos criar uma geração consciente. E ele foi embora e deixou a SENAD, Secretaria Nacional Antidrogas, com um orçamento de R$60. O senhor acredita nisso? E depois virou o porta-voz, o megafone de George Soros para a legalização de maconha no Brasil. É esse que nós estamos vivendo. Foi muito bom a parte do senador Aziz, porque nós descobrimos, agora, senador Alain, que nós temos um interlocutor para falar com o governo que segurança não se faz protegendo bandido. Segurança se faz fazendo prevenção e fazendo enfrentamento. Muito obrigado. Obrigado, senador Magno. Como último inscrito, senador Alain Ric. Por gentileza, senador. Senhor presidente, primeiramente agradecer a Vossa Excelência, os senadores.